Bom dia, meu nome é José Gabriel e eu vou falar um pouco sobre o que nós do Encontro de Geografia iremos falar. Bom, nós iremos falar um pouco sobre desemprego, sobre o auxílio emergencial, sobre a inflação, sobre o aumento do gás de cozinha e da gasolina e sobre o aumento dos preços dos alimentos. A taxa de desemprego no país ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio deste ano. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o desemprego no país nesse ano de 2021 aumentou mais comparado ao do ano anterior, 2020. Hoje em dia, no país são mais de 14 milhões de desempregados. Em breve falaremos mais sobre o desemprego. Agora irei falar um pouco sobre o auxílio emergencial. O auxílio foi uma maneira do governo de ajudar a população nesse tempo de pandemia. Foi muito útil para a população, mas da onde veio esse dinheiro todo e como esse dinheiro será reposto ao caixa do país? Veremos isso em breve. Por último, irei falar um pouco da inflação durante a pandemia. Entre 2020 e 2021, o preço das coisas básicas para se viver aumentaram cada vez mais, por exemplo, gás de cozinha e a própria alimentação. Por que está acontecendo isso? O que será que está causando isso? Iremos ver daqui a pouco. Na nossa apresentação, também iremos falar sobre o aumento de combustível, como gasolina, etanol e óleo diesel, que vem aumentando cada vez mais, e também iremos falar sobre o quão caro está ficando viver no nosso país, entre gasolina de R$6 o litro ou gás de cozinha de R$100. Isso e muito mais você vai ver aqui. Também vamos falar sobre a volta do auxílio emergencial, se vai continuar tendo esse auxílio do governo ou para a população, ou se vai para distribuir esse auxílio. E explicaremos também como esse dinheiro que está sendo tirado será reposto ao cofre do país. Depois que se encerrar esse período de pandemia, quais são as causas para o desemprego? Em nosso país, irei falar um pouco sobre isso agora. O desemprego é causado por fatores de ordem estrutural ou conjuntural. Podem ainda estar atrelado a motivações de caráter pessoal. A principal causa estrutural encontra sua origem no processo de globalização e consequente modernização e informatização das técnicas produtivas, levando ao maior índice de otimização dos processos de produção em uma série de indústrias e setores da economia. Esse processo provoca a redução e extinção de determinados postos de serviço, sobretudo braçais. Há uma série de demissões. Além disso, ocorre a criação de novas funções que exigem maior qualificação do trabalhador, excluindo uma parcela de indivíduos do mercado. Dois dos exemplos mais utilizados quando tratamos desse assunto são a indústria automobilística, principalmente na etapa de montagem, e a agricultura intensiva. Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. É comum que se divida a inflação em três categorias, com base na causa de demanda, de custos e inercial. A inflação de demanda diz respeito ao aumento de preços que se observa em casos onde o poder aquisitivo da população sobe em disparidade com a capacidade que a economia tem de prover os bens e serviços demandados. Em outras palavras, quando a demanda supera a oferta, a inflação de custos ocorre quando os insumos necessários para a produção de bens e serviços ficam mais caros e os custos de produção são repassados ao consumidor final. Dois dos exemplos mais comuns são altos no preço da energia elétrica e aos dos combustíveis. A inflação inicial é aquela que resulta do impacto psicológico de tendências inflacionárias em períodos anteriores. Quando a economia apresenta inflação de demanda ou de custos em níveis muito altos ou por períodos muito prolongados, é comum que os agentes econômicos acostumem-se com o processo inflacionário e passem a praticar aumentos sistemáticos de preço, na tentativa de se proteger. Ao fazerem isso, no entanto, provocam mais inflação. O reconhecimento científico da inflação inicial é mais recente do que o das inflações de demanda e custos. Ainda que capaz de sérios transtornos à economia de um país, inflação não deve ser confundida com hiperinflação. Esta última também consiste do aumento
contínuo e generalizado dos preços. No entanto, se dá em uma proporção muito maior, ao passo que um pouco de inflação é sintoma comum de economias saudáveis em crescimento. Um nível muito elevado é sinônimo de recessão e crise de estabilidade. Ir ao mercado fazer as compras do mês ou da semana é uma situação cotidiana, mas que nos últimos meses vem testando o planejamento da renda familiar dos brasileiros. Manter armários e geladeiras abastecidos com alimentos variados é uma tarefa cada vez mais difícil. Contudo, o cenário não é novo. Em 2008, ao analisar a crise econômica no Brasil, o ex-diretor-geral da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, José Graziano da Silva, pontuou reflexões importantes sobre o consumo dos alimentos, que ajudam na compreensão do quadro atual. O que pagamos hoje por um alimento, na realidade, é o resultado de uma definição que ocorreu no passado, baseada na especulação sobre a provável oferta e demanda futuras. O resultado do próprio plantio e a demanda efetivada presente, apesar de não ter uma pandemia para pesar em sua análise, os apontamentos de Silva direcionam para o quadro brasileiro atual. O aumento dos alimentos não é incomum, responder às políticas internas e externas, mas que fatores estão pesando nos preços dos alimentos hoje? Bom dia, meu nome é José Reginaldo e eu vou falar sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, é um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia da Covid-19, já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise. O valor do auxílio emergencial de 2021 vai variar de caso para caso. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha receberá R$ 150, uma mãe solteira que sustenta a família R$ 375 e as demais famílias R$ 250. Os auxílios emergenciais serão pagos em 4 parcelas mensais de abril a julho. Além disso, quem recebe o seguro-desemprego, auxílio-doença ou benefício de prestação continuada não tem direito ao auxílio emergencial, porque o benefício não será pago a quem receba outros benefícios sociais, previdenciários, trabalhistas ou de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família e do abono salarial, do PIS ou PASEP. O auxílio voltado para trabalhadores informais e autônomos garantiu aos seus beneficiados um poder de consumo para atravessar a crise causada pelo novo coronavírus em 2020. Mais do que isso, ele também ajudou a diminuir a desigualdade de renda e a reduzir a pobreza do Brasil a níveis historicamente baixos. Esse efeito, no entanto, foi temporário e está sendo revertido após a redução e encerramento do programa de março a novembro de 2020. Mais de 6,4 milhões de pessoas deixaram a força de trabalho no Brasil, ou seja, deixaram de trabalhar e procurar vagas. Sem o auxílio, muitas delas não teriam recursos para subsistência, nem teriam outra opção além de procurar trabalho e, consequentemente, se expor à Covid-19. O número de pessoas inseridas no mercado subiu quando o auxílio foi reduzido para R$ 300 a partir de setembro. Além disso, dados do IBGE indicam que o benefício foi um fator importante para permitir que milhões de brasileiros que perderam o emprego na recessão não ficassem na procura de trabalho e, consequentemente, correndo o risco de pegar a Covid-19. Com o benefício, o Brasil registrou o menor índice de pobreza dos últimos 40 anos. A partir das pesquisas de amostras domiciliares do IBGE, em especial a PNAD Covid-19, foi possível mensurar que 3,3% da população brasileira, ou seja, 7 milhões de pessoas, viviam em extrema pobreza em junho desse ano. Desde a década de 1980, quando os levantamentos ficaram mais precisos, o menor índice registrado até então havia sido de 4,2% em 2014. O auxílio emergencial teve um impacto positivo na vida de milhões de brasileiros. O investimento do governo federal já ultrapassa 148 bilhões creditados para mais de 66 milhões de pessoas. Aos 67 milhões de elegíveis, 19,2 milhões são aprovados via Bolsa Família, 10,5 milhões pelo cadastro único e 37,2 milhões por meio de site ou aplicativo. Ao todo, são mais de
126,2 milhões de pessoas beneficiadas direta ou indiretamente, levando em conta os contemplados e seus familiares. O número representa mais da metade da população brasileira. A garantia de renda mínima aos brasileiros durante o período da pandemia foi possível graças a três repasses do Executivo Federal, via medidas provisórias. Em abril, foram destinados 98,2 bilhões e 25,72 bilhões. Já no dia 26 de maio, o governo federal assegurou mais 28,7 milhões pela MP número 970. Com isso, o programa atingiu o patamar financeiro de 152,62 bilhões no fim de junho. O governo federal optou pelo pagamento de 2 parcelas adicionais do auxílio emergencial. Por outro lado, o programa é muito caro e aumentou muito o rombo das contas públicas, além de pressionar o aumento da inflação, principalmente entre os mais pobres. Apesar dos inegáveis benefícios do auxílio para a população brasileira, o pagamento também trouxe efeitos colaterais indesejados. Um deles é o medo de um velho conhecido do brasileiro, a inflação. Entre economistas, o auxílio é amplamente visto como algo que impediu uma queda maior do PIB em 2020, ou seja, se não fosse o auxílio, a recessão ligada à pandemia teria sido ainda mais profunda no Brasil. No ano anterior à pandemia, os extremamente pobres eram 13,9 milhões. Assim, em apenas 2 anos, 5,4 milhões de brasileiros se somaram a esse grupo, que convive com a carência extrema. O aumento da miséria esperado para esse ano revela que o auxílio emergencial, com valor médio de R$ 250, é insuficiente para recompor a perda de renda da população mais pobre, em meio à pior fase da crise de saúde pública provocada pela Covid-19. O novo modelo do auxílio, que sofreu um corte significativo, está deixando grande parte da população desamparada. Lembrando ainda que a queda de 4,1% do PIB em 2020 só não foi maior devido ao benefício que permitiu a parcela significativa da população manter um nível mínimo de consumo. São muitas as razões que justificam a manutenção do auxílio emergencial a R$ 600 até o final da pandemia da Covid-19. Alguns exemplos são conter a crise sanitária mantendo o distanciamento social, combater a pobreza extrema e a fome, diminuir as desigualdades e injetar recursos na economia, evitando o pior. Com o valor menor do auxílio emergencial este ano, o Brasil deve somar 61,1 milhões de pessoas vivendo na pobreza e 19,3 milhões na extrema pobreza, segundo um artigo publicado no dia 22 de 4 de 2021, pelo Centro de Pesquisa Macroeconômica das Desigualdades da Universidade de São Paulo. Em 2021, são considerados pobres as pessoas que vivem com a renda mensal per capita por pessoa inferior a R$ 469 por mês, ou $5,50 por dia, conforme o critério adotado pelo Banco Mundial. Já os extremamente pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 162 mensais, ou $1,90 por dia. Em 2019, os brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza somavam 51,9 milhões, e isso significa que, em 2021, o Brasil terá 9,1 milhões de pobres a mais do que antes da chegada do coronavírus ao país.